Comissão de Educação do Senado vota hoje requerimentos para ouvir os envolvidos na liberação de verbas do MEC. Quem tem informações para a gente é o Felipe Alves. A Comissão de Educação do Senado vai votar nesta terça-feira requerimento para o comparecimento de mais 8 pessoas ao colegiado em sessão extraordinária às 9h30 da manhã. O objetivo é dar continuidade aos depoimentos sobre suposto beneficiamento indevido na destinação de verbas públicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entre os que podem ser convocados estão mais 2 nomes do FNDE, o diretor de Ações Educacionais Garigan Amarante Pinto e o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, Gabriel Vilar. Na última quinta-feira, a comissão ouviu o presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, que negou qualquer envolvimento de colaboradores do fundo em corrupção na liberação de recursos para municípios. No TSE, a Advocacia Geral da União pede o arquivamento do pedido para apurar a conduta de Jair Bolsonaro na crise do Ministério da Educação. Mais de Brasília, agora com Leandro Aislan. A Advocacia Geral da União se manifestou pelo arquivamento do pedido feito pelo PT ao Tribunal Superior Eleitoral para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no caso de suposto pagamento de propina em liberação de verbas da educação. De acordo com a denúncia, municípios teriam sido beneficiados com as verbas a partir da indicação de pastores com apoio do presidente da República. Mas para a AGU, não há elementos que justifiquem a abertura de qualquer apuração pela Justiça Eleitoral. Bom, o Piauí, que é reduto eleitoral do ministro da Casa Civil, ganha 52 escolas fake, enquanto isso deixa quase uma centena de obras abandonadas no estado. A maior parte desses contratos foi fechada com prefeituras, foi fechada com prefeituras comandadas pelo Progressistas, o partido de Ciro Nogueira. Atualmente, de acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o Piauí tem 99 obras de colégios, creches e quadras poliesportivas inacabadas, e todas elas dependem de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Mesmo assim, em dezembro, o prefeito de São Pedro do Piauí, Júnior Bill, do Progressistas, anunciou ter sido atendido por Ciro Nogueira para a construção de uma nova escola. A obra é avaliada em 8 milhões de reais, mas desse total, só 200 mil reais, de 8 milhões, só 200 mil reais foram de fato reservados pelo FNDE e não há mais recursos para que essa obra saia do papel. Em Altos, também no Piauí, a cidade tem 2 obras paradas e recebeu autorização para gastar mais 200 mil reais em uma terceira obra. O valor da construção, no entanto, é estimado em 3 milhões e 100 mil reais e não há mais verbas previstas. Em fotos, o prefeito Maxwell Marinha, do MDB, aparece ao lado de Eliane Nogueira, mãe do ministro e suplente dele no Senado. Procurados, o FNDE e Ciro Nogueira não se manifestaram. Bem, a conta de luz deve ficar sem taxa extra até o fim do ano. Fala aí, Cristiano Pinho. A ANEEL deve adotar a bandeira verde na cobrança de luz até o fim do ano. É o que acredita o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc. De acordo com ele, revisões tarifárias estão acontecendo. A expectativa é que o setor elétrico não afete negativamente o bolso do consumidor em 2022. Na avaliação do diretor, a medida ocorreria por conta da alta das chuvas e o nível de armazenamento nas hidrelétricas, o maior desde 2012. Partimos aí de 68,6% em alguns dos reservatórios e alguns dos subsistemas, um número que já há algum bom tempo que a gente não conseguia. Procurada, a ANEEL não se pronunciou sobre o assunto. Apesar do alívio neste ano, a partir de 2023, será cobrado nas contas um novo encargo relacionado ao empréstimo bilionário da Agência Nacional de Energia Elétrica ao setor para cobrir os custos da crise do ano passado. Itens da cesta básica sobem mais de 5% em março. David Musso. A inflação dos alimentos que compõem a cesta básica registrou alta de 5,2% para o mês de março no Brasil. Somente nos últimos 3 meses, o aumento foi de 10,3%. No acumulado de 12 meses, a alta é de 21,4%. Os dados constam em levantamento divulgado ontem pela Escola de Economia da PUC do Paraná. As maiores altas no período de um ano foram no preço do tomate, que ficou 95% mais caro, e o café, que registrou alta de 65%.
Em evento transmitido pela internet, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu que a inflação em março foi uma surpresa. No mês passado, segundo o IBGE, o IPCA avançou 1,62%, a maior taxa para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. Os núcleos de inflação bastante altos, as surpresas de curto prazo, como eu disse, teve um pedaço que foi gasolina, teve um pedaço de vestuário que vem muito forte, e aí a gente olha a cadeia e vê se tem alguma coisa mais informativa no longo prazo. Mas a gente acha que grande parte do trabalho que a gente fez em termos de juros, ele vai ter um forte impacto ainda nos próximos trimestres, então a gente tem aí uma defasagem em relação ao que foi feito. A gente, obviamente, como disse no comunicado, está sempre reaberto a analisar o cenário, se a gente entender que tem alguma coisa diferente do padrão que que a gente tinha identificado até então. Falando a empresários no Paraná, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu que os juros estão elevados e afirmou que o Brasil vai derrubar a inflação antes dos países ricos. Os bancos centrais no mundo inteiro dormiram ao volante. A inflação acabou virando um fenômeno mundial, mesmo que o nosso Banco Central tenha feito a parte dele, porque ele se moveu antes, ele foi o primeiro a se mover, já colocou o juro no lugar. Os juros estão até relativamente elevados em termos reais. Mas a inflação mundial está aí. E nós vamos combatê-la e vamos vencê-la também. No Brasil, pelo menos, eu estou convencido que nós vamos derrubá-la antes até do que várias nações avançadas. Só não disse exatamente como, né? Porque o mecanismo utilizado até aqui tem sido de subir a taxa básica de juros. O próprio ministro admite, falando que está relativamente alta. Não, está alta, né? Taxa de juros no Brasil está alta e tem sido esse o mecanismo, a ferramenta para controle de inflação. Tem respondido à altura? Não. É só a gente ver o que acontece. A gente acabou de noticiar o que houve com a inflação no mês de março. O recorde, Juliana Rosa comentava esse número um dia desses. A gente acabou de falar do preço, da subida no preço da cesta básica. Estamos falando de 5% em um mês, mas se a gente pegar janeiro, fevereiro e março, cesta básica acima de 20%. Quem suporta isso? Que salário dá conta disso? Estamos falando da cesta básica, alimentos, mas pega combustível, todo o resto, aluguel, custo de vida, quantos por cento acima? E tem adiantado só subir taxa de juros? Qual é o próximo passo? Qual é o outro caminho? O ministro não tem resposta para isso, porque o ministro continua rebolando e não conseguindo responder a algo que é essencial. Que outra ferramenta vai utilizar? Agora, falar que vai baixar antes dos países ricos e tal, como? E quer culpar a inflação é um fenômeno mundial. É também mundial, mas aqui no Brasil a gente está em patamares... quando você relaciona com a renda do brasileiro, insustentáveis. As pessoas não conseguem pagar conta. Aí a gente sabe o resultado disso, né? Inadimplência. A inadimplência vira lá na frente uma bolha que explode a qualquer momento. A gente está falando de índice de desemprego, de as pessoas não conseguirem pagar suas contas. É esse o resultado. Para nada disso, aliás, ele teve resposta à altura até agora. Parece que não vai ter também mais para frente, né? E por falar em inflação, representantes do setor aéreo e do governo federal se reúnem para buscar soluções que possam diminuir os custos das empresas. O principal objetivo é frear o aumento do querosene da aviação para deixar as passagens aéreas, eu ia falar mais baratas, mas menos caras. André Coutinho. Azul, Gol, Latam, Voipés e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas levam a Brasília uma série de propostas para encontrar soluções para a crise do setor aéreo. Em reuniões com os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Economia, Paulo Guedes, e da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi sugerida a criação de uma mesa de diálogo permanente em busca de soluções. O principal objetivo é frear a disparada do QAV, o querosene da aviação, que já acumula uma alta de mais de 38% neste ano. Com custos mais elevados, as companhias aéreas têm promovido seguidos aumentos no preço das passagens e de serviços, como despacho de bagagem. Os representantes também se encontraram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir duas medidas provisórias: a do voo simples, que simplifica o ambiente de negócios do setor, e a do imposto de renda sobre o leasing de aviões. Claro que esse é um setor importante, claro que eles se organizariam, as empresas se organizariam para buscar algum tipo de negociação com o governo, mas a gente sabe como funciona. Quando um setor decide pedir subsídios, pedir ajuda para o governo federal,
Pronto, está aberta a porta para que todos os outros setores, igualmente ou até mais importantes do que esse, em termos de movimentação econômica, de geração de empregos, façam exatamente o mesmo e recorram ao governo tentando buscar algum tipo de subsídio também. E aí é mais uma conta que não fecha, não tem dinheiro para tudo isso. A Assembleia Geral dos Acionistas da Petrobras se reúne amanhã para votar a indicação de José Mauro Coelho para presidir a companhia. O ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia foi escolhido depois da desistência do economista Adriano Pires, que alegou conflito de interesses, se tiver o nome aprovado. José Mauro Coelho vai substituir o general Joaquim Silva e Luna, que estava no cargo desde abril do ano passado. Ontem, Jair Bolsonaro afirmou que um dos motivos para a troca é a busca por uma gestão mais profissional. Eu indico para o Conselho sua admissão e demissão. Eu acho que a gente precisava de um dos motivos principais é alguém mais profissional lá dentro, para poder dar transparência. A Petrobras não usa seu marketing, ela não fala, agora fica no meu colo, né? Tudo cai no meu colo na questão da Petrobras. Eu não apito nada e cai no meu colo. E obviamente é um ponto de desgaste enorme para mim. Agora, repito, essa crise do combustível está no mundo todo. Na Europa está na casa de R$12 o litro da gasolina. Está quase o dobro que está aqui. A energia elétrica também lá fora, na Europa, subiu 5 vezes durante a pandemia. Isso é reflexo da pandemia e da guerra da Ucrânia também. Agora, a dureza, né? A gente estava comentando aqui fora do ar, né? Quando vem um líder e diz o seguinte, olha, a gente fez uma troca para que a gente tenha uma gestão mais profissional, significa o quê? Se a gente coloca a Ellen aqui para trabalhar e fala, vamos trocar a Ellen porque eu estou querendo alguém mais profissional. O que eu quero dizer em relação ao trabalho da Ellen? Que é amador? Né? É brincadeira, né? Bom, o general deu uma entrevista logo que saiu do cargo. Muito dizendo, dura, né? Muito dura, né? Dizendo que ele, não lembro exatamente a expressão, mas era algo assim, como ele botou a credibilidade dele em xeque por causa do governo, né? Bom, petróleo voltou a subir. O dólar encerra segunda-feira abaixo dos R$ 4,70. O Pablo Fernandes está aqui no estúdio, vai trazer a atualização desses números. Bom dia, Pablo. Bom dia. Barril de petróleo agora subindo 3% no mercado internacional, valendo $101, perto da marca de ontem. Ontem encerrou a $98, reflexo do lockdown adotado na China, que vai reduzir provavelmente o consumo e também da liberação de estoque de outros países. O dólar, como você falou, caiu 0,4%, encerrou o dia valendo R$ 4,69, então abaixo de R$ 4,70. Na mesma entrevista, a gente ouviu, obrigada, Pablo, na mesma entrevista a gente ouviu um dos trechinhos, né, da entrevista dada pelo presidente da República, nessa em que ele fala da Petrobras, ele fala sobre outros assuntos também. Por exemplo, defendeu as chamadas emendas do relator, direcionadas a aliados no Congresso Nacional, um caso que ficou conhecido como orçamento secreto e chegou a ser discutido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que exigiu mais transparência. Segundo o presidente, as emendas ajudam a acalmar deputados e senadores. Então essa é outra parte de emenda, ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recursos para a sua cidade. Não tem nada a ver com isso. E quando falo em orçamento secreto, é mau caráter, né? Falta de caráter para da imprensa, porque é publicado no Diário Oficial da União. Não. Só neste ano... Perdão. Pois é. Não, só para dizer, as emendas do relator incluídas no orçamento vão somar 16 bilhões e meio de reais. É publicado, mas o presidente sabe que não é publicado com toda a transparência, com toda a publicidade que qualquer recurso público deveria ter. A gente não sabe quais são os critérios, a gente não sabe para quem vai, a gente não sabe quem assina, a gente não sabe o caminho desse dinheiro do momento em que ele é liberado até o momento em que ele chega ao nome de quem o pleiteou. Então não tem mau caratismo nenhum em falar em orçamento secreto. Este é um orçamento secreto sem nenhuma transparência e o presidente sabe disso. Quanto a distribuir cargo para o Centrão, como é que ele falou aí? Tem um outro trecho, tô recuperando aqui um outro trecho importante em que o presidente fala, e aí ele é mais direto, né? Quando ele confirma que ofereceu cargos ao Centrão em troca de apoio político. Cargos foram dados sim, né? Isso, exatamente. Abre aspas aqui. Para aprovar qualquer coisa, em especial uma PEC, passa por eles. Agora, nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos foram dados para partidos de centro, sim. Não vou negar isso aí. Não. Mas temos filtros. Fecha aspas. Quais seriam?
Vamos lembrar do Bolsonaro do passado, novembro de 2017, a respeito do Canal Livre. O que ele dizia sobre esse tipo de política que está defendendo agora? Toda a imprensa pergunta para mim, como você vai governar sem o toma lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Como sabemos, não estava fora. É nova política? Plano de governo de Bolsonaro como ainda candidato. Um governo sem toma lá da cá, sem acordos espúrios, formado por pessoas que têm um compromisso com o Brasil e com os brasileiros, que atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a diferença na vida de todos. Um governo que devolva o país aos seus verdadeiros donos, os brasileiros. Esse era o plano de governo. A realidade hoje é um país que está na mão de gente como Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. Depois, na propaganda política, ainda não eleito, Bolsonaro disse: o segredo para bem administrar o Brasil é botar as pessoas certas no ministério certo. O que vem sendo feito ao longo dos anos? O presidente indica por interesses político-partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão. Aliás, Bolsonaro demonizava o Centrão. Vide aí a fala de Eduardo Bolsonaro, que em um evento da direita apontava para as pessoas presentes em tom desafiador, né, com o peito estufado, e desafiava quem é que será o primeiro a cair no colo do Centrão. Bem, foi ele e a família dele. Foram ele e a família dele. O discurso começou a mudar, Sheila, já em 2019, quando o Bolsonaro, numa entrevista à TV Record, já passava um pano pro Centrão. Acho que Centrão virou um palavrão. Acaba a eleição, acaba o Centrão. Acho que os líderes têm que trabalhar para desvincular-se disso aí. Mais tarde, no mesmo ano de 2019, ele já rasgou a fantasia e já se colocava como um dos membros dessa gente que ele tanto demonizava. Por que não vou conversar com nomes do Partido Progressista que foram meus colegas por uns 15 anos? Qual é o problema? São eles que votam. Se eles têm algum pecado, o eleitor do seu estado é que deve tomar a providência. Não vota mais. Eu não estou aqui para julgar, condenar, acusar, disse aquele que no passado julgava, condenava e acusava. A fantasia foi rasgada e está configurado aí o grande estelionato eleitoral do governo Bolsonaro quando ele se joga voluntariamente nos colos do Centrão. Aliás, é impossível você se jogar nos colos de alguém que é você, né? No colo de alguém que é você. Bolsonaro é Centrão, sempre foi, nunca deixou de sê-lo. Mas ele ofereceu essa mentira na época da campanha que foi comprada por muita gente ingênua. E agora Bolsonaro simplesmente dá um tapa na cara dessas pessoas ao dizer que, como é que é? Eu indico sim, qual é o problema? Acho que a gente já tem a sonora, inclusive, né? A gente já tem um trechinho em áudio, né? Essas aspas que eu citava há pouco, aqui, o pessoal recuperou ali. Vamos ouvir. Qualquer coisa, em especial emenda à Constituição, passa por eles. Agora, o nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos, né, foi dado por partidos de centro. Sim, não vou negar isso aí. Compare essa fala quando o Bolsonaro de 2018, se isso não configura um estelionato eleitoral, eu não conheço mais o significado. Parece que o problema dessa maior palavra. é justamente esse, né? Porque assim, todo mundo sabe o que é fazer política no Brasil. Você tem que fazer acordos, você tem que fazer negociações, passa por emendas, passa por essa verba que o deputado vai vender lá para os seus eleitores. Sempre passou, sempre passou. A questão são 16 bilhões e meio. Esse volume é uma coisa impressionante. E você mentiu, claramente mentiu. Porque ele sempre foi um deputado do Centrão. Ele sempre, como é que você não sabia como funcionava a coisa? Por 30 anos você estava lá. E aí você diz, não, vai ser diferente. Quer dizer, agora ele vai alegar que não tem como negociar de outra forma, tem que acalmar, que é o que ele diz, os parlamentares. O maior problema tá nisso, é o estelionato, é a mentira descarada que foi feita lá em 2018 e que muita gente acreditou, muita gente votou. Era justamente a bandeira da corrupção que estava ali em jogo e que agora você rasga desta forma. E como já disse um puxa-saco de 4 estrelas, se gritar pega Centrão, não fica um nem o irmão, eu acrescentaria nem o presidente da República. Na Band News FM, eleições 2022.
O PT marca para o dia 7 de maio o lançamento oficial da pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. Ontem, o ex-presidente se reuniu com senadores de centro-esquerda em Brasília, incluindo integrantes do MDB contrários. MDB não é centro-esquerda, né? Mas enfim, se reuniu com senadores de centro-esquerda e também integrantes do MDB contrários à chamada terceira via. Encontro faz parte da agenda como pré-candidato de Lula, que na semana passada esteve ao lado de Geraldo Alckmin no lançamento do nome do ex-tucano como vice na chapa dele. Presente ali ao jantar, o senador Renan Calheiros defendeu que o partido apoie um nome com viabilidade, o que para ele, a terceira via, fruto da união entre MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania, não representa. Eu acho que há um pressuposto para qualquer candidatura, é ter competitividade, ter viabilidade. Não dá para brincar de ser candidato à presidência da República. Se você somar quem tem 1% com quem tem 2%, né, você não vai alterar a fotografia das pesquisas eleitorais. É somar nada com pouca coisa. A expectativa é de que os partidos do chamado Centro Democrático escolham entre Simone Tebet, João Dória, Eduardo Leite e Sérgio Moro. Em Caxias do Sul, o ex-juiz voltou a dizer que não recuou da ideia de mudar o Brasil, mas deu um passo atrás. Eu não desisti, não, de transformar ou de mudar o país, mas é dar um passo atrás para a gente conseguir reunir as forças necessárias para a gente ir adiante. Ainda em viagem aos Estados Unidos, Ciro Gomes falou a investidores e adiantou que não pensa em alianças com o PT ou com a terceira via. Uma candidatura como a minha tem que entender que não é nem será jamais produto de um conchavo. Não vou governar com essa gente, fim de papo. Bolsonaro afirmou que falta pouco para definir o vice na chapa dele e citou mais uma vez o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto. Isso dá credibilidade à nossa chapa, dá respeitabilidade à mesma, né? A gente sabe da formação dessas pessoas, com patriotismo acima de tudo e tem tudo para dar certo. 90% o Braga Neto está fechado aí. O PSD, por sua vez, segue determinado em ter uma candidatura própria ao Palácio do Planalto. O presidente do Senado, no entanto, Rodrigo Pacheco, recusou a oferta. Também chegou a haver aquela conversa, aquele flerte com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas ele também decidiu ficar no PSDB. A ideia agora no PSD é abrir um debate interno para a escolha de um novo nome, segundo o presidente da legenda, Gilberto Kassab. É uma diretriz nossa e o PSD é contra coligações. Isso já deixou o nosso ambiente eleitoral bastante saudável e vamos trabalhar na próxima legislatura para que acabem as coligações das eleições majoritárias, para prefeito, para governador, para presidente da República. Isso é uma excrescência que existe no sistema político brasileiro. Um partido existir para apoiar o candidato de outro partido no primeiro turno, então para que existir? Mesmo insistindo na candidatura própria, o PSD admite fazer alguma aliança já no primeiro turno, caso não encontre um nome para concorrer à presidência pelo partido. Lembrando, debates marcados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, debate entre os candidatos à presidência da República no dia 14 de agosto, um domingão, e antes disso, no dia 7, a gente tem debates também entre os candidatos aos governos estaduais, cobertura e transmissão completa da Band News FM. Olha, falando agora sobre a guerra, a gente parece muito próximo de um desfecho naquela região de Mariupol. O governo ucraniano alertou por uma grande ofensiva russa no leste do país e o presidente Volodymyr Zelensky acusou o Kremlin de permitir o uso de armas químicas contra civis e militares em Mariupol. Arthur Queiroz. O reagrupamento das forças russas em áreas de Donetsk e Lugansk foi concluído e uma grande ofensiva pode acontecer a qualquer momento, afirma o Ministério da Defesa da Ucrânia. A previsão foi reforçada depois de o chanceler da Áustria, Karl Nehammer, dizer estar pessimista após um encontro com o presidente Vladimir Putin. Nesta madrugada, Volodymyr Zelensky sustentou a afirmação de um ataque iminente e também disse que armas químicas foram usadas em ataques a Mariupol, a principal cidade portuária do leste da Ucrânia. O presidente do país disse que isso deve ser considerado um crime de guerra. Eles usaram e podem usar mais vezes armas químicas contra civis e nossas tropas em Mariupol. A informação começou a ser investigada pelo Reino Unido após denúncias de parlamentares do país.
Eles afirmaram que as forças de segurança da Rússia usaram uma substância venenosa contra civis e militares ucranianos. O Kremlin nega ter cometido qualquer crime de guerra ao longo desses quase 50 dias de ataques. As Forças Armadas justificam a compra de mais de 30 mil comprimidos de Viagra, fala Adriano Oliveira. As Forças Armadas podem ser investigadas por suspeita de superfaturamento na compra de 35 mil comprimidos de Viagra. Recomendado para tratar de disfunção erétil, o medicamento também pode ser utilizado para tratamento de hipertensão arterial pulmonar. Entre 2020 e 2021, foram aprovados 8 processos de compra do remédio para os militares. Do total, a maioria é destinada para a Marinha, que recebe cerca de 28 mil comprimidos, outros 5 mil são para o Exército e 2 mil para a Aeronáutica. As suspeitas de sobrepreço foram levantadas pelo deputado Elias Vaz, do PSB, que apresentou denúncia ao Ministério Público Federal. O da Marinha está R$ 3,75 o comprimido e o do Exército está R$ 1,50. Então também um indício de superfaturamento, que é um outro problema. Em nota, a Marinha e o Exército informaram que o medicamento será usado para tratar exclusivamente de hipertensão arterial pulmonar. A síndrome é grave e pode levar à morte. E que seria mais frequente entre os membros da Marinha. Obviamente tem o lado folclórico e engraçado dessa história do governo comprando Viagra, mas não me parece que seja o caso de o governo ter comprado um lote de Viagra para, enfim, estimular a ereção dos nossos nobres membros das Forças Armadas. Tenho a impressão que o objetivo era esse mesmo. Só que aí tá tudo errado, né? A dosagem estava errada, tem sobrepreço. Então é nisso que a gente tem que focar, e não nesse lado mais cômico do fato de o governo ter comprado Viagra. Enfim, aguardemos aí as conclusões dos investigadores. Novos vídeos do vereador Gabriel Monteiro podem entrar na mira do Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro. E é do Rio que a gente tem informação agora com Marcos Sadoc. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio define hoje o relator do processo contra Gabriel Monteiro. A escolha acontece após parecer favorável à representação elaborada pelo colegiado de denúncias que envolvem o parlamentar. Os vereadores devem pôr em pauta para análise mais um vídeo envolvendo Gabriel. Na nova gravação, que se tornou viral, o ex-PM aparece beijando o pescoço de uma garota que aparenta ser menor de idade. O parlamentar está proibido pela Justiça Federal de realizar inspeções e fiscalizações em hospitais e unidades de saúde armados. Segundo a decisão, Monteiro deve estar acompanhado de um assessor durante esse tipo de ação. A reportagem da Band News FM tenta contato com a defesa do vereador. Em São Paulo, a Assembleia Legislativa pode analisar hoje o caso do deputado Arthur Duval. Bruna Baroni. O julgamento do deputado estadual Arthur Duval na Assembleia Legislativa de São Paulo é mantido para esta terça-feira. O Tribunal de Justiça negou um pedido de liminar feito pela defesa do parlamentar. O político queria a suspensão do processo, que começou após o vazamento de áudios machistas de Arthur Duval a respeito de mulheres ucranianas. O parecer favorável à cassação do mandato deve ir à votação nesta terça no Conselho de Ética, a partir das 14h. Ministério Público Federal pede novas ações na terra Yanomami após relatos de abuso sexual, fala Arthur Coelho. O Ministério Público Federal em Roraima apresenta à Justiça Federal um pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A informação foi dada ontem após a divulgação de denúncia da Utucara Associação Yanomami de que garimpeiros exigem sexo com meninas e mulheres indígenas como moeda de troca por comida na reserva. Em operações realizadas pelo órgão, constatou-se ainda que os garimpeiros ilegais ocuparam toda a região, utilizando as pistas de pouso de saúde indígena como apoio logístico de dezenas de aeronaves e helicópteros. O MPF aponta uma grande quantidade de garimpeiros ocupando ilegalmente o território indígena e diz que isso pode dizimar a população tradicional da região, já bastante vulnerável pelo isolamento na floresta amazônica. Que negócio cruel, né? De embrulhar o estômago, né? A gente está falando de acusações de relações sexuais e em troca de comida para crianças, para meninas.
É inacreditável. A gente vai ter que seguir acompanhando esse assunto aqui. Rapidinho, atualização dos números da Covid-19. Em queda, média móvel de mortes pela Covid-19 fica abaixo de 200 pelo 10º dia seguido. Chegou a 144 na última semana, é uma baixa de 34% em relação aos 14 dias anteriores. Nas últimas 24 horas foram 68 óbitos e 12 estados, segundo o Ministério da Saúde, não tiveram registros. Até agora, 162 milhões de brasileiros, ou seja, 75% da população tomaram a segunda dose ou então a dose única da vacina contra a Covid e o reforço foi aplicado em 81 milhões de pessoas. O ex-jogador Rincon segue internado em estado grave após se envolver num acidente de trânsito. Bruno Camarão. O estado de saúde de Fred Eusébio Rincon é crítico. No mais recente boletim médico divulgado à imprensa, o diretor da clínica Imbanaco, Laureano Quinteiro, relatou que o ex-jogador passou por uma cirurgia delicada, que durou quase 3 horas. O prognóstico em relação ao colombiano será reservado. Sua condição, tendo em conta os muito delicados hallazgos na cirurgia, é muito crítica. Seu pronóstico é reservado. Rincon se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada de segunda-feira. O automóvel dirigido por ele se chocou com um ônibus no bairro San Fernando, na cidade de Cali, na Colômbia. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila Magalhães. Bom dia, Ellen Garcês Brown. Eu lamento muito o que aconteceu com o nosso Fred Rincon, mas ele é muito forte. Fred Rincon Valência, atacante da seleção, melhor seleção da história da Colômbia, com Valderrama e etc e tal. E ele era meio atacante e centroavante. Mas aí o olho clínico do Luxemburgo, quando o Fred Rincon Valência chegou para o Palmeiras, o colocou como médio volante. E ele virou um dos melhores volantes do planeta. Mas vamos agora ao placar de hoje. Bem, gente, no Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino foi ao Caxias do Sul e perdeu, hein? Perdeu de 2-0, Agora vamos ver o que vai acontecer hoje pela Libertadores da América. Anotem aí, porque o Milton não erra. Olha, Cerro Porteño 1, Colón 1. Universidade Católica do Chile 2, Sporting Cristal de Lima, Peru 0. E olha aqui, rapaz, o timão que o Corinthians adora, Always Ready, jogando em La Bombonera, acho que pela primeira vez na vida. E vai levar um sacode nos 3-0, hein? Vocês vão ver só. E o Palmeiras, Super Palmeiras, recebendo o Clube Independiente Petroleiro e vai golear 3-0. Vai se recuperar do show de bola que o Abel Ferreira e o Palmeiras levaram do Ceará no último final de semana no maravilhoso Allianz Parque. E temos o Flamengo também. Flamengo jogando nesta terça-feira contra o Talleres de Córdoba, Flamengo 2-0. E o Clube Atlético Peñarol, tradicional, forte time uruguaio, o Clube Atlético Peñarol pega o Olímpia do Paraguai, moleza e tal, 2-0 pro Peñarol. Grande abraço para vocês nessa terça-feira e até amanhã.